Entrevistado desta quarta-feira é o senhor Joaquim Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de Mato Grosso. Primeiramente, mais uma vez, são várias vezes que já encontramos aqui no programa Trabalhador em Ação. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Igor. E é com muito prazer que a gente está aqui no programa Trabalhador em Ação, exatamente prestando conta dos nossos trabalhos, para a sociedade mato-grossense, brasileira e do mundo, através das redes sociais, através das pessoas que gostam de uma boa notícia, e sem dúvida nenhuma esse canal é o canal da boa notícia. O senhor colocou num ponto estratégico a questão da prestação de contas. E quais são as boas novas que o sindicato tem trabalhado em prol dos trabalhadores da construção civil? O sindicato ultimamente tem trabalhado demais, tem até buscado a justiça para nos ajudar nos nossos trabalhos, que nós tínhamos uma convenção coletiva, uma negociação emperrada, por causa das leis da reforma trabalhista. Então a gente tem trabalhado muito a ponto de buscar a justiça para nos ajudar. Correto. Vamos falar um pouco também sobre reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, como estão as questões de negociação coletiva? Nós temos o artigo 611 da nova reforma trabalhista, que para nós tem sido o maior engodo, esse artigo, que ele tem sido usado apenas por lado da classe patronal, dizendo que a lei existe, que é um benefício patronal e que não podem retroagir. E a nossa convenção coletiva, ela é exatamente o contrário. Ela é para sobrepor as regras do jogo numa negociação na qual o artigo 611 nos permite. E esse artigo 611, para fazer uma prevalência de negociação coletiva, nós tivemos que apelar para o Ministério Público, apelar para o Justiça do Trabalho, numa rodada de negociação, numa mediação. E aí a gente tem feito esse trabalho muito forte e chegamos a uma determinada comum no dia de sexta-feira passada, a tarde inteira, numa mediação, onde nós conseguimos fazer com que não legislasse uma lei, mas pelo menos que ficasse a bom termo para os dois lados. Presidente, como estão os empregos formais da categoria da construção civil em Cuiabá? Veja bem, a reforma trabalhista ela foi gerada para gerar emprego, segundo a proposta dos legisladores. E hoje o que nós vemos é mais informalidade do que emprego formal. Nós temos aí vários tipos de contratação, de contratos, e um dos que está prevalecendo é exatamente o contrato de autonomia, de autônomo, onde o cidadão não tem nenhum vínculo com uma empresa. Esse contrato e o contrato de intermitência também está prevalecendo. Aquele contrato por hora, onde o cidadão simplesmente tem um emprego de mentirinha, porque ele vai ser convocado pela empresa para fazer algumas horas, que já chama-se intermitente. Ele não pode ser um trabalhador que vai lá todos os dias trabalhar. Ele vai ser um trabalhador contratado para servir a empresa em algum momento que a empresa quiser. Então, isso está imperando. Às vezes você chega num canteiro de obra e o trabalhador fica morrendo de medo ou oprimido, para não dizer para a gente que ele está dentro de um desses contratos. Então ele diz que está com a carteira assinada. Mas se a gente mandar o Ministério do Trabalho fazer um levantamento ou uma fiscalização, a situação irregular vai se encontrar em quase todos os canteiros de obras. É lamentável, presidente Joaquim, porque essa questão dos trabalhos formais e não formais, é complicado, porque hoje o trabalhador está praticamente pagando o seu próprio INSS. Sim, a reforma trabalhista, ela veio com essa contratação exatamente para isso, para gerar o INSS particular, para gerar uma vida particular, o contrato de micro, pequeno empresário. O cidadão vai pagar os impostos para trabalhar, vai pagar sua vida pregressa. Então, eu não vi onde ter vantagem nenhuma. Então, lá no sindicato, por exemplo, nós tivemos alguns trabalhadores leigos, porque a construção civil são formados de trabalhadores quase todos leigos, que chegaram a reclamar dos seus direitos. Quando você vai ver, ele é um micro, pequeno empresário, que botaram na cabeça dele ser um MEI. Aí, ele quer ter direitos. Não, ele pagou para trabalhar.
Ele é um micro pequeno empresário. Que direito ele tem mais da empresa? Nenhum. Um contrato de intermitência, por exemplo, dessa reforma trabalhista, a quem atribui um acidente de trabalho se tiver 3, 4 empregos? O INSS está preparado para fazer com que seja agregado todos esses benefícios desse trabalhador com 2 ou 3 empresas? A quem o INSS atribui qualquer das informalidades, qualquer das formalidades que porventura vier a acontecer, como numa carteira de trabalho formal? Não tem explicações ainda para nada disso. Então, essa reforma trabalhista que veio está gerando a informalidade total. Você chega aí, você vê muitas obras, quase todo mundo trabalhando, mas nenhum quer abrir a boca de que forma está. Quando o sindicato chega na porta lá, você marca uma reunião com uma empresa que tem 50 trabalhadores, você marca a reunião, você chega lá no dia da reunião, tem 10. Os outros 20 estão dispensados naquele dia para não ir lá, para não dizer para a gente qual é a situação dele. É assim que está hoje dentro da construção civil do estado de Mato Grosso, principalmente da Baixada Cuiabana. Nós temos sim boas empresas que estão exatamente ali trabalhando. Tem sim muitas boas empresas que não vai cumprir com esse desmando que está aí. Agora, a terceirização, conforme fizeram agora, ainda não temos nem o resultado da lei que fizeram aprovando as atividades fins. O que mais vai fazer as empresas hoje? Terceirizar tudo, precarizar tudo quanto é tipo de trabalho dentro de uma empresa, da construção civil, por exemplo. Porque a terceirização é precarização até mesmo para as empresas terceirizadas. Porque eles não conseguem fazer um contrato que venha obter o lucro. Eles vêm fazer um contrato só para ser oprimidos e oprimirem uma classe trabalhadora. E o lucro ficar limpo e seco para uma tomadora de serviço, como tomador das empresas dos contratos da terceirização. Então, está muito difícil a terceirização desregulamentada. Então, esses novos comandantes que entraram por lá têm um trabalho muito grande de regulamentar esses artigos de lei, de colocar rumo neles, para colocar a ordem, porque só capto não se faz leis. Correto. Também, nessas empresas, nesses canteiros de obras, existe a figura do técnico de segurança e trabalho? Exige. O sindicato eu sei que fiscaliza, mas as empresas têm tomado esse cuidado? Nas grandes empresas, sim. Onde você chega nesses canteiros de obras aí menor, é mera figurinha, vamos dizer assim, mera configuração de um... Ele não aparece, nem aparece. Às vezes o empresário, eu tenho aqui um técnico de segurança, ele passa aqui uma vez por semana, mas ele fala pra gente, mas técnicos de segurança mesmo hoje estão lá no fundo do poço com seus trabalhos, porque são poucas as empresas que estão tendo realmente a preocupação de fazer com que as regras do jogo, com que as leis sejam cumpridas, colocando um profissional para fiscalizar a segurança do trabalho nas grandes empresas. Essas grandes empresas têm, mas em geral aí, em 90% das obras pequenas que a gente vê, não existe essa figura do técnico de segurança. Correto. Afunilando mais a nossa entrevista aqui nessa tarde no Trabalhador em Ação, o trabalhador da construção civil que está lá, trabalha um mês, recebe 2. Aí alguns aderem em colocar a empresa na justiça, abandonam o serviço, vai lá na justiça. Outros preferem ir até o fim da conclusão das obras, do canteiro de obras, seja lá qual for, para poder chegar na justiça e levar a questão do acordo, negociar. O que está imperando? O acordo coletivo ou o acordo negociado? Olha, como eu disse para você, o artigo 611 da pergunta do negociado com a lei é um engodo. É um engodo mesmo. Ainda não vi na construção civil, eu tenho solicitado às empresas que fazer os acordos que venham a beneficiar os dois lados. Ainda não tivemos uma empresa solicitando a gente para fazer um acordo. A gente vê apenas bancos de horas tentando penalizar os seus trabalhadores nas horas trabalhadas, horas extras, né? E ainda colocando as suas faltas
quando tem um banco de hora, coloca suas fotos no seu salário, né? E quando chega no final da sua história, do zeramento de um banco de hora, lá está 1 por 1, quando a lei diz que no mínimo tem que ser 1 por 1,5. Se você trabalha 1 hora, você tem que ter 1h30 no banco de hora, quando é normal. Quando é sábado, domingo e feriados, isso tem que ser no 100%. É 1 hora por 2. Então, ainda hoje teve trabalhador hoje reclamando lá no sindicato de empresas nossas aqui que estão atuando no interior esse tipo de atuação, né? Penalizando os seus trabalhadores com o banco de hora. Então, isso hoje está ridículo, não se funciona dessa forma, não está funcionando de acordo conforme com a lei. A lei só veio para fazer o seguinte: convenção coletiva penalizada, né? Penalizando o seu sindicato de defender os seus representados. Correto, até porque as empresas cumprem o prazo, né, de acordo com o planejamento da construção, mas também os trabalhadores não são máquinas, né, presidente? Infelizmente. Presidente, finalizando a nossa entrevista desta quarta-feira, o que eu não perguntei que o senhor gostaria de responder? Eu gostaria de responder o seguinte: trabalhadores do nosso país, fica bem atento, porque daqui por diante é somente sindicatos para te defender. Diante da reforma trabalhista, só sindicato para te defender. Então você fica atento, porque os acordos virão, mas virão acordos apenas para te prejudicar, porque até agora não vimos nenhum para te favorecer. E que nós fizemos uma convenção coletiva, que conseguimos um aumento de 3,5% linear para todo mundo, né? Conseguimos um acordo coletivo, uma convenção coletiva, obrigatória a homologação no sindicato, desde que seja solicitada pelo trabalhador. A empresa não tem obrigação de ir lá fazer, mas o trabalhador solicitando vai fazer. E nós temos ainda a mesma cláusula com o Ministério Público, num TAC que nós fizemos para a nossa sobrevivência, o desconto da contribuição assistencial, da contribuição sindical, de acordo com a lei, mas imperando para todos os trabalhadores, né, que não venha fazer oposição. O direito de oposição sim existe e nós respeitamos. Agora, só que não é a empresa que vai fazer a oposição como estão fazendo agora. Quem vai fazer a oposição é o próprio trabalhador lá na secretaria do sindicato. Então, o que está acontecendo hoje, que o nosso sindicato não está nem conseguindo sobreviver, não está. Nós estamos lá de teimosos, nós estamos lá brigando, nós estamos fazendo de tudo. Então, nós queríamos dizer isso aos empresários, que vai ver que a convenção ficou fechada na sexta-feira passada, exatamente em comum acordo com a negociação com a Justiça e com o Ministério Público. Nós não fizemos nada de nossa cabeça. E não ficou como queríamos, mas também não ficou como a classe patronal queria. Ficou no meio termo, porque as leis estão aí, nós não podemos burlá-las. Nós temos que obedecer e fazer exatamente negociado dentro que a lei permite. Correto. Presidente Joaquim Dias, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenha uma boa tarde. Eu espero ter tido a capacidade de entendimento do outro lado dos nossos seguidores. Obrigado. Correto. E por aqui termina mais um programa Trabalhador em Ação desta quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Agradecendo imensamente a sua audiência. Uma boa tarde e até a próxima.